O Saúde Agora, na Unimed, vai falar sobre o Abril Lilás, que é o combate e a prevenção do câncer de testículos. A Elis vai conversar com a equipe especializada e vai trazer essas informações. Pode soltar, vai lá. Outubro Rosa, Novembro Azul você já conhece. E Abril Lilás, você já ouviu falar? Estamos na Unimed Piracicaba e vamos nos aprofundar no assunto para esclarecer muitas dúvidas, principalmente para o público masculino. Abril já está acabando, mas ainda é tempo de nos aprofundarmos nesse assunto de grande importância. Conscientização do câncer nos testículos. Esse é o assunto de hoje no quadro Saúde Agora. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o urologista, Dr. Nivaldo Lavoura, que vai bater um papo conosco. Doutor, qual a importância do Abril Lilás? Então, o Abril Lilás é um momento de conscientização de um tumor que acomete a população masculina mais jovem, que é o câncer ou tumor de testículo, né, que acomete jovens de entre 15 e 35 anos de idade. E a importância dele é que é um tumor, apesar de ser raro, é muito agressivo e cujo diagnóstico tardio acaba gerando aí uma expansão do tumor para outros órgãos. Então, o seu diagnóstico precoce permite que o seu tratamento seja mais rápido, né, e mais efetivo. Doutor, e em relação à faixa etária, normalmente em qual idade o homem pode ser diagnosticado com esse tipo de câncer? Esse tipo de tumor ele tem uma faixa, uma incidência bimodal. A principal faixa etária é dos 15 aos 35 anos e depois tem um repique de incidência a partir dos 50, 60 anos de idade. Mas é principalmente para essa faixa mais jovem, né, dos 15 aos 35 anos, que se destina a esse momento de conscientização do tumor de testículo. Principalmente por esse motivo, a importância de ressaltar os jovens, né? Os homens normalmente pouco se preocupam, né? E então aí uma forma de despertar, né? De despertar esse alerta também ao jovem em relação a essa prevenção. Sem dúvida, porque como foi observado, são pessoas ainda em faixa etária bastante precoce e que podem ter a sua saúde muito comprometida, né, com esse tipo de tumor, que apesar de ser um tumor raro, ele é um tumor que pode se espalhar rapidamente para outros órgãos e exigir tratamentos mais complexos e às vezes com algumas sequelas, né? E em relação ao índice, aos números de pacientes que contraem esse tipo de tumor? Então, a incidência é de 3 a 5 casos para cada 100 mil homens nessa faixa etária. Para vocês terem uma ideia, o câncer de testículo corresponde a 5% de todos os tumores urológicos. E se a gente for totalizar os outros tipos de tumores de outros órgãos, ele é responsável por apenas 1% de todos os tumores malignos que pode acometer o homem. E apesar do índice baixo, vale ressaltar também a importância, sim, do jovem vir a procurar o urologista, né? Ainda que, né, exista até um certo preconceito do homem em relação à procura do especialista, mas a importância não só num período de idade mais avançada, quando chega a hora aí de um exame de toque, né, de próstata, mas também nesse público jovem, até em relação a um possível sintoma, né? Sim, esse tipo de tumor, vale a pena a gente ressaltar que existem algumas pessoas que têm mais predisposição a tê-los. Por exemplo, os bebês que nasceram com criptorquidia. Criptorquidia é uma situação onde o testículo nasceu fora da bolsa escrotal. Essas crianças precisaram fixar o testículo na bolsa. Essas crianças elas têm uma incidência 4, 5 vezes maior do que uma criança que não teve criptorquidia de ter câncer de testículo. Então, sobre essa população de pacientes criptorquídicos, eles devem ter uma vigilância maior. Pacientes, por exemplo, que utilizam algumas drogas ilícitas. Existem algumas drogas ilícitas, sobretudo a maconha, parece que se relaciona mais com a incidência de câncer de testículo nessa faixa etária também. Pacientes que tenham infecção, que são portadores do vírus HIV, também são uma população mais predisposta a ter
esse tipo de tumor. Então, essas pessoas, elas têm que ter uma atenção mais estreita em relação a esse tipo de tumor. E não só elas, as outras pessoas que também não são portadores disso daí devem se autoconhecerem, né? E o diagnóstico, muitas vezes, ele parte do próprio paciente quando ele percebe uma tumoração indolor observada na bolsa escrotal. Bom, aproveitando esse gancho, então, vamos falar dos possíveis sintomas. Como identificar, né? Como se autoexaminar? Então, o tumor de testículo, ele é pouco sintomático. A maior parte deles é diagnosticado através de se sentir uma tumoração, um aumento de volume indolor na bolsa escrotal. Mais de 80% dos tumores, eles são diagnosticados dessa maneira. Às vezes o paciente está tomando banho e, ao fazer a higienização da região da bolsa escrotal, percebem a presença de um caroço, de um nódulo, né? E que não tem dor, né? E isso daí é um sinal de alerta. Às vezes, por não ter dor, o paciente pode retardar a ida ao médico, mas ele deveria procurar de uma maneira imediata o esclarecimento do que está acontecendo, o que é essa tumoração observada na bolsa escrotal. Outros pacientes acabam desenvolvendo quadros infecciosos inflamatórios no testículo, chamado de orquiepididimite. Esses pacientes acabam indo mais rapidamente ao médico por conta da dor, e o médico, nesse momento, às vezes observa a presença de uma tumoração estranha ou anômala no testículo. Outro momento que se esbarra nesse diagnóstico, às vezes, são daqueles casais inférteis e que o homem acaba procurando urologista para esclarecimento da sua fertilidade, e no exame físico o médico acaba identificando uma tumoração aí indolor no testículo. Então, normalmente, são esses momentos, esses pontos de contato entre o paciente e o médico, que acaba sendo feita a suspeita do diagnóstico. Apesar de ser um câncer raro, ele é bastante agressivo, então aí a importância do paciente buscar, né, esse diagnóstico, né, principalmente por ser um câncer também com altas chances de cura, né? Como se dá o diagnóstico, doutor? Então, uma vez suspeitado dessa tumoração observada na bolsa escrotal, o passo seguinte é a realização de um exame simples, acessível hoje a qualquer comunidade, que é um ultrassom, né? A utilização da ultrassonografia ajuda a esclarecer se esse nódulo, esse encaroçamento do testículo tem relação com uma massa tumoral, né? Uma tumoração sólida. Então, o ultrassom, normalmente, ele acaba aumentando aí a suspeição diagnóstica, e é complementado com alguns exames de sangue. São marcadores tumorais, são marcadores específicos do testículo, que é alfa-fetoproteína, beta-HCG e o LDH. São proteínas que ajudam, além do diagnóstico, a ter uma ideia da extensão da doença, né? O diagnóstico precoce desse tumor, ele é tão importante quanto o fato de você ter uma cura bastante alta desse tipo de situação, bem como se você pega tumores pequenos, você tem a possibilidade, ao invés de extrair o tumor completamente, você só extrair a região extrair do testículo completamente, você pode só extrair a região do tumor, preservando o testículo. O testículo, além de ser uma fonte produtora de espermatozoides, importante na reprodução humana, ele também é uma fonte de produção de testosterona, que é um hormônio importantíssimo para a saúde do homem. Então, o diagnóstico precoce, ele permite que, além de você garantir um índice de cura maior, você conseguir preservar parênquima testicular, e com isso fertilidade e também hormônios, né? E em casos, digamos assim, mais avançados, onde há necessidade de fazer a remoção do testículo, como que se dá? Então, a cirurgia mais realizada é o que a gente chama de orquiectomia radical. É uma cirurgia que é feita através de uma incisão na região da virilha,
Nunca se deve operar um tumor de testículo pela bolsa escrotal diretamente, porque você pode disseminar o tumor por vias que não seriam vias naturais de disseminação. Então é feito um corte pequeno na região da virilha e é removido o testículo, o epidídimo e grande parte do cordão espermático. Essa é a cirurgia mais praticada. E essa peça ela é encaminhada para um médico patologista que vai estudar exaustivamente o tipo de tumor que existe nessa tumoração. Existem vários tumores malignos no testículo e cada um deles pode exigir um tipo de tratamento diferente no pós-cirúrgico, que pode abranger desde o uso de quimioterapia, radioterapia, né? Às vezes a combinação dessas duas formas, rádio e quimioterapia associados. Esse tipo esse pós, digamos assim, ele compromete a fertilidade do homem nesses casos? Então, normalmente, quando os pacientes já precisam usar quimioterapia, onde o tumor já é um pouco mais extenso, mais agressivo, o uso da quimioterapia pode promover esterilidade nesses homens. Então, eles são orientados, antes da remoção do testículo, a colherem várias amostras de sêmen, congelar esse sêmen, porque caso aconteça deles ficarem inférteis depois do tratamento, existe a opção de utilizarem o sêmen congelado para poderem ter filhos. Uma boa parte desses pacientes, apesar de utilizando quimioterapia, radioterapia, pós término do tratamento, ainda preservam a capacidade de fertilidade. É isso, num caso, como mencionado, um caso de diagnóstico de repente não tão precoce, né? Por isso a importância aí de você, homem que está acompanhando o programa, não ter vergonha de se tocar, de fazer esse autoexame, porque aí está a grande importância desse diagnóstico precoce, né, doutor? Exatamente, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, muitas vezes o tratamento se encerra na fase cirúrgica. Você removeu o testículo e é um tumor extremamente pequeno e localizado no interior do testículo, muitas vezes não há necessidade de você fazer um tratamento adjuvante, um tratamento complementar, sem necessidade de usar químio ou radioterapia ou combinação dos dois. Esse tipo de situação é chamado de segmento clínico do câncer de testículo após a sua remoção, que acaba preservando de uma maneira integral a sua capacidade fértil hormonal, né? Por isso o diagnóstico precoce é importante. Então você que está acompanhando o quadro Saúde Agora, não tenha vergonha, não tenha receio de se autoexaminar e em qualquer suspeita, né, procurar a unidade aqui da Unimed Piracicaba, bem como um especialista como o Dr. Nivaldo Lavoura. Aproveito para agradecer, doutor, os esclarecimentos, é um assunto de tão grande importância, né, de tanta importância e que com certeza vai conscientizar muita gente que está acompanhando a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar de uma situação que é bastante importante, como vocês frisaram, principalmente para o público mais jovem e adolescentes. Aproveitar aqui para alertarem os pais, a orientarem os seus filhos a se autopalparem, né, a região do testículo, e na menor dúvida em relação a alguma tumoração, alguma coisa estranha na sua bolsa escrotal, procurar qualquer urologista aí da nossa comunidade para esclarecimento da modificação, da alteração observada durante a palpação. Muito bom! Abriu o mês da conscientização sobre o câncer de testículos. Parabéns à Unimed, sempre preocupada, trazendo essa pauta importantíssima aqui para o nosso programa, e a gente deve tomar cuidado e fazer, né, o autoexame e procurar um especialista para tratar, né? Prevenção é sempre o melhor caminho. Eu vim com a gravata justamente falando sobre isso, gravata roxa, para lembrar todos os homens sobre o Abril Lilás. Neto, a Rossi está acompanhando o programa, né, referente à reportagem aí do
Abril Lilás, né, que a gente acabou de exibir, olha, ela faz um comentário, né, a respeito do Dr. Nivaldo, que é o médico da Rose, né, um excelente urologista. Além de cuidados com os homens, essa especialidade envolve também as mulheres, que são justamente as vias urinárias, né, Neto? Muito bom, muito bom. Parabéns, Rose. Muito obrigado, viu, pelo seu comentário. Com toda certeza é de suma importância, né? A Unimed está colocando isso para nós, para a gente abrir essa reflexão e prevenir. Parabéns. Obrigado, Rose.